Um profissional júnior como um todo, ele recebe uma atividade e ele não sabe o que fazer com aquilo. É muito difícil você dar uma nota, você traduzir a performance de alguém em um número. Sempre existe subjetividade, o soft conta muito mais, o hard a pessoa aprende muito mais rápido. Tá ligado? Isso aqui que vocês queriam automatizar, esquece. Deixa fixo aqui, alguém vai passar um Excel pra gente, tá dado. Ir para um presencial, a empresa fecha um pouco as fronteiras geográficas que ela não precisava fechar. Cara, não é mais nada disso agora, o foco vai ser esse aqui. Salve, salve pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast Ninja Talks. Sejam bem-vindos, eu sou o Edson, sou o host aqui desse podcast. Mais uma semana aqui, tô com minha colega aqui de sempre, Nicole, tudo bem? Tudo bem, você? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada. Como é que tá a semana? Tudo certo? Tá corrida. Todo episódio eu pergunto isso, mas tá bem, né? Graças a Deus. Tá bem, graças Maravilha. a Deus. Temos um convidado hoje bom, hein? Hã? Muito Temos. boa, né? Muito legal. Ó, pessoal... Aprender bastante coisa técnica hoje. Com certeza. Nossa, cara. Eu vou falar aqui do currículo dele aqui. Muito legal. Mas já fica também o convite aqui, tá? Se você tá acompanhando a gente aqui no nosso podcast, temos aqui tanto no YouTube, se você quiser assistir isso aqui também no Spotify, os links estão aqui embaixo, tá bom? Pra você se inscrever, compartilhe com os amigos e vai ser muito legal. Hoje eu trouxe um convidado pra falar de um tema muito... pedido aqui no canal, muito pedido com a gente aqui, e é um tema super relevante, que é como fazer uma transição de especialista para líder. Você que tá aí como especialista, um líder, uma pessoa mais técnica, como fazer essa transição da maneira correta. E para isso, eu chamei aqui o Thiago Freitas. Thiago, beleza? Tudo certo? Opa, tudo certo? Maravilha. Beleza, gente? Maravilha. Seja bem-vindo aí, tá? Cara, Obrigado pelo o convite. Thiago, pessoal, ele tem 35 anos, curitibano, tá? Ele também já morou em Itajaí e também morou em São Paulo. Ele é formado em matemática pelo UFPR, MBA em gestão de projetos também, tá? Ele atua hoje como Project Leader de otimizações no Mercado Livre, né? Como coordenador, não é isso? Isso, exatamente. Boa. E aí ele lidera ali um time de dados, de logística, automação, com impacto em toda a América Latina. Além disso, ele já acumulou várias experiências também em outras empresas, como a Americanas, a BRF, a JBS Foods, enfim, e outras aí também. E ele tem uma transição de carreira muito interessante, por isso que a gente escolheu esse tema aqui pro Thiago. Thiago, seja bem-vindo mais uma vez, tamo junto. Opa, obrigado. Vamos ver se eu consigo dar meus 5 centavos de contribuição, né? Pra todo mundo. Vai dar Modesto, sim. né? Maravilha, cara. Cara, conta um pouquinho aí, cara, um geral seu aí, né, com o pessoal. Hoje você trabalha lá no Mercado Livre, fazendo o que exatamente? Qual que é o seu dia a dia lá hoje? E aí, deixa o papo rolar e vamos embora ali. Tá bom, beleza. Hoje eu tenho um time... Eu sou líder de um time de desenvolvimento lá no Mercado Livre, né? Então, são 9 pessoas que estão comigo lá hoje. Eu não sou uma pessoa de desenvolvimento, então... Inclusive, um dos temas que a gente vai comentar aqui, né? Como você lidera alguma coisa que você não é aquela coisa. Interessante. Hoje a gente trabalha no planejamento de frota. Então, o que a gente planeja? Quantos veículos a gente vai precisar para fazer a entrega do Mercado Livre para vocês dois, por exemplo? Tá? Quantos Inclusive, carros tem uma precisam? compra pra chegar aí, tá? Não, isso vai chegar no prazo. Vai chegar no Não, sempre chega, né? O meu time é muito técnico hoje em dia. Eu não sou uma pessoa técnica, apesar de que eu sempre tive um background muito mais de negócios como um todo. Acho que desde o começo da minha carreira. Sempre fui um bom analista e hoje eu tô aqui como líder e a gente tem que se virar, né? Tem que ver o que a gente faz da nossa vida. Interessante. E conta mais, como é que você caiu então na área de desenvolvimento sem ser necessariamente um desenvolvedor? É isso? Isso, exatamente. Como é que foi exatamente. Tive uma pequena transição para uma área de dados ali, sabe? Então, eu trabalhei muito tempo, acho que ali meus primeiros 8 anos de carreira foram em empresas muito mais tradicionais, muitas empresas maiores, grandes, né? No setor de alimentos como um todo. E, cara, eu queria um pouco mais de movimento. Acho que foi uma época onde eu ouvia muito de agile, que as coisas precisavam ser muito rápidas. E eu me sentia muito estagnado. Aí eu fiz um movimento de carreira, fui para uma empresa um pouco mais tech como um todo, mas ainda muito mais na parte de dados em si. Então, comecei a atuar um pouco analisando... Foi na Americanas, no caso. Analisando que frete que a gente mostra pro cliente, damos promoção, não damos promoção. Então, assim, era uma parte muito mais analítica. Começou a ter que aprender, sei lá, SQL, Python, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Achava que era coisa de alienígena, coisa de outro mundo. E aí, pra mim, foi quando eu comecei a ir pra esse lado de, cara, acho que o mundo mais TI é o meu mundo, sabe? O mundo mais rápido é o meu mundo.
E aí foi aí onde eu comecei essa transição. E aí hoje eu tô num time que 100% focado em desenvolvimento. Acho que foi o caminho que eu consegui e que me acertei ali. Então hoje você cuida mais da parte estratégica e o time executa. Isso, exatamente. Acho que assim, acho que até o ponto principal, né, o que a gente vai comentar aqui como um todo, foi um ponto que eu tive muita dificuldade, né? Normalmente eu era a pessoa que executava, né? Eu era um bom analista, eu era uma pessoa que entregava muitas coisas. E hoje eu sou a pessoa que não faz nada, eu sou a pessoa menos produtiva do meu time. As pessoas do meu time que são produtivas em geral, né? Então, essa parte é bem complicada, como que você gerencia isso. Interessante. É aquela história, né? Como eu gosto muito dos Suits, né? A série tem no Netflix, ele fala... Dos advogados? Exato. Tem um advogado lá que fala, o Darby lá, ele fala... Se eu tenho que trabalhar, eu não tô fazendo meu trabalho. Se eu, como líder, tenho que trabalhar, quer dizer que eu tô fazendo meu trabalho. É mais ou menos isso, então, lá? Isso, exatamente. Acho que assim, o meu papel hoje é muito mais tentar definir o que precisa ser feito do que fazer. Acho que assim, se o time acabar hoje e eu precisar fazer, vai demorar umas 10 vezes mais do que qualquer um deles faz, sabe? E como foi pra você essa transição de sair do operacional pro 100% estratégico, que são dois mundos completamente diferentes, né? Sim, Até sim. como você se sentiu, como que foi o impacto, quais foram os primeiros... tipo, tô aqui, e agora, o que eu faço? Como que foi, assim? Acho que assim, tem um ditado, não sei, alguma coisa que o pessoal sempre fala, é que quando você é promovido, você deixa de ser um bom profissional, bom naquilo que você faz, e você passa a ser ruim naquilo que você faz. Então, eu era um bom analista, eu entregava bons resultados. No momento que eu fui promovido, eu fui um mau coordenador, porque eu não sabia coordenar. Né? Isso foi já no Mercado Livre ou... Em experiências anteriores, né? Exatamente quando aconteceu a promoção, você não sabe coordenar ainda, você não teve as experiências, você não passou nas mesas onde um líder passa, você não passou numa mesa para discutir aumento de salário, você não passou numa mesa para discutir feedback, você não teve aquelas experiências, não tem como você ser bom naquilo que você não teve ainda, né? Então, esse passo para mim foi muito difícil, porque eu me via como um bom profissional e eu passei a me ver como um mau profissional, porque eu não sabia fazer aquilo que eu sempre quis fazer, que era liderar uma equipe. Inclusive a minha própria régua pessoal de como eu me media como um bom profissional, né? Eu era um bom profissional porque eu entregava muita coisa. E agora eu tinha um time e eu queria continuar entregando muita coisa. E aí nisso você se sobrecarrega. Tipo, eu quero fazer, mas o meu time também tem coisa pra fazer. Eles também têm as atividades deles pra fazer, sabe? Então, eu passei por momentos que eu fui muito centralizador nesse quesito, sabe? E como que você conseguiu a promoção? Vamos lá, você trabalhava na área de dados, não é isso? Então, o nível técnico que você tinha era nível técnico de ferramentas mais específicas ali de primeira linha, de repente, vai. Não que seja ruim ou bom, enfim. Tipo Excel, Power BI ali, essa primeira camada. Aí isso aí você já tinha um domínio técnico completo. Como é que era essa parte? E como você conseguiu ser coordenador de um time bem técnico? E como é que foi essa transição, assim, nessa parte mais técnica, assim? Como que você fez? Eu acho que assim, a minha primeira mudança para um cargo de liderança, eu ainda tinha o domínio do assunto que era tratado, né? Então, quando passei por essa transição, eu ainda conseguia definir as coisas que precisavam ser feitas, como fazer, porque era um projeto onde eu atuei desde o começo, eram temas onde eu já atuava faz muito tempo, então foi mais natural chegar alguém junto no time e eu sabia exatamente como dividir tarefas, o que fazia sentido uma pessoa fazer, outra pessoa fazer, porque eu tinha o conhecimento ali do negócio, né? Do tema em si. Então, esse primeiro movimento foi bem orgânico como um todo. Precisa de uma pessoa a mais aqui para ajudar, depois precisa de outra, depois precisa de outra. O time começou a ficar um pouco grande e eu era a pessoa de contato geral com outras áreas e acabou vindo a promoção, acabou vindo ali a oportunidade. Interessante. Então você adquiriu essas habilidades já de líder, que eu acho que talvez venha muito da gestão de projetos também, né? Isso. A gestão de projetos te ajuda a ter uma visão macro, né? Isso. Inclusive, eu acho que todo líder devia, quase todo profissional talvez, aprender sobre gestão de projetos, porque dá uma visão macro de pegar várias tarefas e juntar e
colocar no Kanban, seja lá o que for, na metodologia que você vai usar, Isso, mas você ter essa visão tanto de negócio, quanto de tarefas, quanto os stakeholders, quanto, cara, isso aqui impacta aqui, essa visão, né? Eu acho que essa escola de gestão de projetos te ajudou bastante, então, né? Sim. E ajuda na visão de que você não tem que só saber o que você vai fazer na semana que vem, daqui 2 semanas. Você tem que pensar 5, 6 iterações na frente, né? O que você quer lá pro futuro, daquela iniciativa, daquela ferramenta. E você vai dando os passos para chegar lá, né? Acho que eu passei um pouco de tempo também na minha carreira na área de produto, como um todo, também me ajudou a me formar bastante nesse lado, né? Como que você tem uma visão mais longo prazo da coisa, como que uma pequena tarefinha ali que começa com um Excel vira um produto que tá plugado ali em produção, que roda todo dia, que tem um modelo de machine learning por trás, que tem toda uma análise estatística. Então, em geral, as coisas começam pequenininhas, mas você tem que olhar N iterações para frente e pensar até o tamanho do que aquela criança pode virar, né? No começo você atuava mais como um guia mesmo, né? Isso. Você que guiava e fazia com que as estratégias acontecessem. Então, foi mais natural. Bacana. Isso, exatamente. E uma primeira... eu sempre pergunto isso, né? Pra quem vira líder. O primeiro impacto que você teve... Pô, virei líder agora. Tipo, beleza. Quais foram os principais desafios que você viu assim? Fala, cara... Isso aqui... Você já comentou mais ou menos, né? Mas desci um pouquinho mais. Isso aqui eu não sei fazer, cara. Isso aqui... E agora? Sabe assim? Quais foram os principais desafios, assim, sei lá, dos primeiros, sei lá... 2, 3 meses, assim, que você se viu, assim, que te deixou sem sono? A primeira parte eu acho que é o como delegar, sabe? Eu acho que é difícil antes você é o profissional que você faz. Agora você tem que falar, viu? Toma aqui, Edson. É você que vai fazer isso, tá? Combinado? Fechou? E é difícil você se sentir com essa voz de autoridade de que você tem o poder de falar o que a outra pessoa vai fazer. Esse pra mim já foi um passo um pouco complicado. Tanto que um pouco eu fazia isso muito pouco. Eu centralizava muito, né? Como eu comentei. Cara, eu tentava resolver todos os pepinos possíveis para não passar pepinos pro meu time. Porque eu achava que eu precisava fazer. Essas pessoas do seu time eram pares antes? Ou eram... Porque você falou Sim, que... entendi. Pares antes, Por isso fica mais difícil, né? Mais ou menos, porque como a contratação aconteceu depois de mim, eu era a primeira pessoa do time, acho que legal. naturalmente já tá. Então tinha facilita uma um pouco. Uhum. Isso. Mas aí, assim, eu me sobrecarregava muito, como um todo, assim. E acho que um chefe meu na época, soltou uma frase que eu lembro até hoje, falou assim, cara, você não precisa ser o herói, você não precisa fazer tudo. Teu time tá lá pra isso, sabe? Eles podem fazer por você, deixa eles fazerem, deixa eles crescerem. E acho que foi ali que começou um pouco a virada de chave de que, mano, alguns pratinhos podem cair, não tem problema, sabe? Vamos passar isso pra frente, vamos delegar um pouco mais e a coisa começou a andar. Mas acho que foi uns bons 6 meses ali de transição e de virada de chave. Interessante, cara. E quais técnicas específicas você usou, além dessa virada, né, do seu gestor aí, que você usou para isso? Porque acho que tem muita gente que passa por isso, cara. Inclusive na empresa nossa lá, também, quando a gente promove líderes, né? Dá pra ver que tem todo mundo tem essa dificuldade bem parecida, assim, sabe? Porque antes o seu resultado dependia de você. Ou seja, entregar aquilo na data certa, na qualidade certa, no custo certo, seja lá o que for. Era você que botava a mão na massa e fazia. Agora você depende de um time pra fazer, né? Quais estratégias mais específicas você usou, assim? Você lembra? Alguma coisa? Cara, em geral, a primeira coisa é conversar, né? Como um todo, acho que assim, primeiro conversar com quem pediu aquilo pra você, entender se aquilo faz sentido, se o prazo faz sentido, se o escopo faz sentido. E depois, quando você for conversar com um time, conversar com uma pessoa ou as pessoas que vão fazer aquela atividade, também dar transparência, deixar bem claro quando precisa ser feito, por que precisa ser feito. Acho que o propósito daquilo faz mais sentido, às vezes, do que a pressão de precisa fazer e pronto, sabe? Mas pra mim, o diálogo foi a principal coisa. Depois disso, mano, outras ferramentas como ter um Scrum, ter um board de atividades, definir exatamente uma lista do que precisa ser feito e um nome para cada pessoa, um nome para cada atividade, né? Quem que toma cada tema. E assumir, dar autonomia e confiar de que a pessoa que assumiu aquela tarefa vai fazer aquela tarefa. E é isso, sabe? Nesse caso de confiança, então, não tinha nenhum tipo de acompanhamento? Ou tinha acompanhamento ainda assim?
Como assim? Porque hoje, vamos colocar assim, se você tem uma equipe que é mais pleno sênior, você confia que a pessoa faz e muitos deles fazem sozinho. Mas quando você tem uma equipe que às vezes tem um júnior, 2 júniors, os júniors muitas vezes não conseguem se virar sozinhos 100%. Sim, então sim, você sim. precisa ter um acompanhamento ali para garantir que a tarefa seja feita. E nem sempre a confiança vai funcionar. Assim, no caso, depende muito do nível de senioridade, né? Eu até acho, como você descreveu muito bem, que um analista júnior, e até minhas expectativas de alguém que está como analista, desenvolvimento, um profissional júnior como um todo, ele recebe uma atividade e ele não sabe o que fazer com aquilo. Exatamente. Assim, ele não sabe quais os caminhos, seja por maturidade, seja por conhecimento do negócio. Ele não sabe que caminhos tomar, e mesmo se ele soubesse, ele não tem coragem, ou não tem a vontade ou a autonomia para falar, o caminho que eu sei essa lista, eu vou fazer esse. Acho que o papel teu como líder e incentivar outras pessoas do time é justamente, ok, essa atividade é sua, vamos sentar ali 30 minutos, vamos montar meio que um plano, discutir como que a gente vai fazer, vamos fazer 1, 2, 3, 4, decidimos, a gente fala daqui 2 dias ou falamos amanhã, Já faz e a os gente combinados. espera que você tenha avançado até esse determinado ponto, sabe? Deixar bem claro ali. Isso mais para analistas júniores, né? Acho que um profissional mais pleno, como você comentou, a autonomia é um pouco diferente, assim. Eu espero que eu vou te dar um problema, uma atividade, deixo você pensando e você venha para mim e fale, viu? Eu pensei no caminho A, B, C, D. O que você acha? E beleza, você não tem, digamos, a necessidade de decidir o caminho. O papel é meu como líder. E combinado. Então, você como pleno precisa definir opções. Espera uma autonomia e que a pessoa, pelo menos, pense um pouquinho mais, né? Isso. Já o sênior, pra mim, ele tem que conseguir fazer tudo. Tem que conseguir falar pra você, viu? Precisamos fazer a coisa A. Você tem que ser capaz de definir opções, escolher quais as opções, saber por que você fez o plano A e não o plano E. Fazer aquilo e falar, viu? Fiz, porque eu achei que esse era melhor e pronto, acabou. Então, assim, o profissional sênior, pra mim, é o que tem, de fato, total autonomia pra fazer o que ele precisa fazer, né? E aí o líder é o que consegue enxergar tudo isso e enxergar a maturidade de cada pessoa e saber que nível de acompanhamento tem que dar pra pessoa 1, que nível de acompanhamento tem que estar na pessoa 2 e como que você divide essas coisas. Legal. Pra você, como que você tolera uma pessoa ficar na equipe ou não ficar? Ou seja, até onde você vai ali, e também tá envolvido com a cultura da empresa, é claro, né? Deve ter todos os procedimentos ali e tal. Como que você enxerga, assim, qual é a visão do Thiago em relação a isso? Eu dou 3 chances, uma coisa um pouco mais grave. Sem falar, obviamente, de coisas mais, assim, morais, né? Éticas e honestidade. Porque isso aí, fez errado, tchau. Não tem nem feedback, tchau. Sim, No dia a dia mesmo ali, como é que você costuma a mandar alguém embora ali? Porque sempre tem, né? Não tem como. Numa hora ou outra, tem gente que vai ter que reciclar o time e tal. Como é que é o Thiago nesse processo? Pra mim, o ponto é a expectativa que eu tenho de crescimento da pessoa e acho que o próprio expectativa que a pessoa tenha, né? Eu acho que nos primeiras conversas, em geral, com qualquer pessoa do meu time, eu tento alinhar o que você tá pensando pra frente, sabe? Você espera uma promoção pra frente? Quanto tempo? Qual que é a tua expectativa? Ou, não, mano, eu tô bem onde eu tô. Pra mim tá ok. Beleza, coisas a avaliar, né? Mas acho que daí vai muito de qual que é a expectativa que a pessoa tem sobre ela mesma e qual que é a expectativa que eu tenho sobre a pessoa, sabe? Acho que eu sempre espero, acho que todo mundo, líder como um todo, espera que as pessoas vão evoluindo, que as pessoas vão conhecendo mais dos seus temas, que as pessoas vão ganhando senioridade, ganhando autonomia, porque é pra isso que você tá ali treinando a pessoa, às vezes, delegando pra pessoa pra ela ganhar autonomia. Pra mim, o ponto começa a escorregar quando a curva minha esperada não bate com a curva de desempenho da pessoa. Acho que aí entra nas primeiras conversas de, cara, eu esperava que você fizesse determinada coisa muito mais rápido do que você fez. Você teve dificuldade de fazer, só que você não só teve dificuldade, como você não pediu ajuda. E acho que aí começam a entrar os principais problemas e os principais pontos a falar, né? Mas acho que entra muito em a minha expectativa de curva de crescimento, a expectativa da pessoa e uma média das duas tem que bater com o desempenho da pessoa. Se ficar abaixo disso, gera um problema. E hoje vocês trabalham com alguma ferramenta que ajuda a medir esse desempenho do profissional? Não especificamente. Acho que a gente tem
algumas matrizes, algumas skills que a gente acredita que a pessoa tem que ter. Mas como um todo, assim, é muito difícil você dar uma nota para a pessoa, né? É muito difícil você traduzir a performance de alguém em um número. Acho que sempre existe subjetividade, mesmo que você fale assim, viu, a tua nota de desenvolvimento é 7. A pessoa pode achar que a nota dela é 8. E aí, né? Como que você acha o balanço entre essas duas coisas, né? Por que o teu é um 7 e o teu é um 8? Então, qualquer coisa que envolva avaliação de desempenho sempre tem subjetividade. Então, hoje a gente trabalha um pouco disso. Assim, a gente tenta diminuir a subjetividade tendo habilidades que a gente espera da pessoa, mas como um todo sempre existe um certo nível ali, né? E quais são essas habilidades que vocês esperam do time que vocês trabalham hoje? Eu especificamente espero esse crescimento de autonomia, acho que como eu citei, né? Como um todo. Mas vai entrar skills mais hards como um todo, né? A pessoa desenvolver bem, a pessoa codar bem, a pessoa pedir ajuda quando precisa pedir ajuda. A pessoa participar ativamente de outras reuniões, participar de temas um pouco mais cross. A pessoa ser referência quando acontece algum problema ou algum outro time pede ajuda, saberem que podem contactar com ela. A pessoa conseguir ser aberta e conseguir buscar outros times quando precisa de ajuda, sabe? Então, pra mim, entram bastante essas habilidades. E acho que eu citei muito mais habilidades soft do que hard. Verdade. Porque pra mim, acho que o soft conta muito mais. O hard a pessoa aprende muito mais rápido do que um soft. Mas acho que mais um pouco essa lista de skills que a gente espera das pessoas como um todo. É uma lista que, na verdade, acho que toda pessoa técnica deveria seguir, né? Isso, Fica de dica já pra eles aí. Exato. Exatamente. Porque às vezes o pessoal mais técnico, seja em área que for, né? Pode ser desenvolvimento, mas qualquer outra área, acaba focando mais na parte hard skill, mais parte técnica, que não, obviamente, tem que manter, tem que segurar, né? Claro. Mas soft skills é que faz o destaque ali, né? Que é aquela história, a gente contrata muito pelo hard skill, às vezes... Muitas vezes a gente acaba residindo mais pela parte de soft skills, né? Isso, exatamente. Eu acho que assim, tem até um caso que aconteceu comigo já. A gente tava com uma vaga de BI aberta, muito focado em dashboards como um todo, sabe? Abrimos o processo seletivo e, cara, muita gente mandou bem em Power BI como um todo, montou algumas ferramentas legais. E aí teve uma pessoa que montou e resolveu o case em Excel. Como um todo, pra gente, naquele contexto, o Excel era um pouco defasado. A gente não queria isso, não era a ferramenta que a gente usava. Mas a coisa ficou tão bem montadinha, visualmente, tudo que precisava estar lá. Resolvemos dar uma chance pra pessoa. Mano, a pessoa voou, tá ligado? Voou. Em 3 meses, assim, ela aprendeu muita coisa. Legal. Mandou muito bem, como um todo. Então, assim, pra mim... Esse é o caso que, mano, a pessoa só não teve a oportunidade, às vezes, de aprender aquela ferramenta, aquela skill mais hard ali do que ela precisava. Mas teve a atitude ali. Ela tinha o por trás, ela tinha vontade, ela tinha o conhecimento do que mostrar, o que buscar, e isso que foi o suficiente pra ela, sabe? Acho que o hard skill se aprende muito mais rápido do que um soft skill, como um todo. Concordo. Recentemente a gente fez passou por uma... Vamos colocar assim, dinâmica de contratação, assim, a gente pegou... Muita gente ao mesmo tempo. Muita gente ao mesmo tempo. E daí tinha uma dinâmica e tal, o pessoal se destacou ali, era para vendedores. E aí a gente encontrou um menininho que, digamos assim, ele tinha o perfil de tudo, mas não para vendedor. Não era para ser vendedor. Mas ele veio para fazer entrevista de vendedor. Só que a gente pegou ali o perfil ele foi dele, passando nas etapas, né? Ficou pro final. Veio fazer entrevista. Então. Como vendedor. Como vendedor, olha só. Mas chegou na entrevista final, ele não tinha nada de vendedor. Ele era um perfil mais técnico, mais de bastidores, que gosta de mexer com tecnologia e redes sociais. Esse menininho é o nosso social media agora. Exatamente. E foi curioso que... bem curioso, eu tava indo embora, que era uma sexta-feira. Sexta-feira passada. Tava colocando mesmo. Inclusive, ele tá ali nos bastidores ali, ó. É o José ali. Um abraço, José, aí, que tá assistindo o nosso vídeo. Inclusive, se você tá assistindo esse vídeo aqui, foi o José que editou, arrumou tudo isso aqui, ele que fez o rolê. Aí tava na sexta-feira indo embora, pegando minha mochila aqui, aí vem a Nicole, viu? Bara, eu acho que eu achei a pessoa pra vaga que você tava querendo. Eu falei, mas não de vendas? Eu falei, não, ele tá lá, mas ele conseguiu. E muito pelo... Ele foi passando em uma vaga... Sim,
técnica, né? Acaba sendo técnica, apesar de não ser o começo, mas o soft skills trouxe ele até ali, né? Então, casa bem com o que você tá trazendo, né? E é interessante que quando você faz as entrevistas também, não sei se foi você que participou, fez as entrevistas como um todo, depois de um tempo, você brilha teu olho, assim, quando você vê uma pessoa, tipo, aqui tem uma coisinha diferente. Eu acho que vale investir, assim. Acho que com o tempo, como líder, você começa a pegar esses pequenos pontos. Exato. Acho que, assim, baseado no seu time, você consegue ver pontos do seu time de uma pessoa que desempenha bem, pontos do seu time de uma pessoa que não desempenha tão bem. E você começa a enxergar eles em 1-2 horas de entrevista ali. Você consegue captar, essa pessoa tem esse ponto, acho que vale a pena investir. E quando a pessoa cresce e se desenvolve, dá aquele orgulho, né? Nossa, isso. Olha, eu investi nele, ele realmente está conseguindo, tá voando. Exatamente. Acho que assim, a minha vontade de sempre seguir na carreira de liderança era, pra mim, justamente chegar nesse ponto. Assim, hoje, o que me alimenta muito mais é eu ter uma reunião e falar assim, cara, tá aqui uma promoção, e eu saber que a pessoa mereceu aquela promoção, isso é massa, né? do que, viu, tá aqui esse projeto X e esse projeto X saiu, sabe? Pra mim, isso é um pouco... Me alimenta menos do que ver a pessoa sendo promovida, do que ver a pessoa crescendo, ver a pessoa mandando muito bem... Uma pessoa que às vezes tinha um pouco mais de vergonha, agora é a pessoa que apresenta projeto, que vai numa reunião e apresenta tudo, sabe? Então, isso me alimenta mais do que resultado. Sim. E até um tabu que tem, cara, em relação a isso, por exemplo, o pessoal que a gente tá entrevistando aqui, grandes nomes também, grandes profissionais de grandes empresas, cara, tem um tabu muito do... o chefe é chato, o chefe é implicante, o chefe não liga pra ninguém, não desenvolve ninguém. Aí, o estereótipo de chefe ali, né, como um todo, né? Assim como tem o estereótipo de empresário maldoso, empresário malvadão que sempre explora e tal, tem muito estereótipo, mas o que eu percebo entrevistando pessoas assim, que nem você, dá pra perceber que, cara, existe sim esse tipo de chefe ali, gente mal amada, vamos chamar assim, mas tem gente, que nem você e outros aqui, que, cara, dá orgulho e tem o maior prazer de falar, cara, bora, eu vou investir em você aqui então. E, obviamente, traz resultado, mas o resultado não só pra mim, pra você também, sabe? De botar ali, né? E sentir orgulho, minha alegria pela pessoa ali. Cara, que legal, você tá crescendo, parabéns. Isso, exatamente, né? exatamente. Tem muita gente assim, cara. E você tem uma skill muito bacana, porque eu já vi muito líder, assim... Você fala, eu era centralizadora, agora comemoro, quero ver as pessoas crescendo, né? Isso me incentiva. Mas eu já vi lideranças que têm medo, assim. Eles não querem investir em pessoas e querem continuar no perfil de centralizador, porque eles acham que vão perder espaço, não vão crescer. E, na verdade, é o contrário. Quando a pessoa de baixo cresce, né? Você também consegue subir o degrau. Exato. Então, Isso, exatamente. Acho que tem um ponto onde, por exemplo, você faz 100% de uma determinada atividade, né? Ao chegar alguém, ou você começa a liderar um time... Por você não fazer mais 100%, você faz 20%, 10% daquela atividade, cara, você tem 90% para fazer outra atividade. Exato. Você pode ver um outro tema, você pode discutir uma outra coisa. A tua visão começa a se ampliar como um todo, né? Você não é mais responsável por só um projeto. Agora você tem tempo para iniciar um próximo, para dar proposta de um próximo, para tomar liderança de um outro time. Então, acho que você delegar te libera tempo para você assumir outras coisas que, se você centralizar, você não consegue fazer. Exatamente. E aí acaba tendo Ninguém é polvo. Um resultado maior, né? Um impacto maior, tendo mais reconhecimento também. Isso, Legal. isso, com certeza. Você costumou, tá escrito aqui no meu roteiro, que você diz que tem a lei de Newton nos negócios, né? Uhum. O que significa na prática para você na liderança ali? Eu acho que assim... Bem no começo ali também, na transição para a liderança, como comentei, né? Tive bastante dificuldade de falar, viu? Você precisa fazer a atividade A, B, C. Porque, cara, como que eu vou lidar se você falar o C eu não consigo fazer? Mas eu já prometi, e agora? Então, assim, para mim, você tem que ter um pouquinho de jogo de cintura e criar bastante um espaço de diálogo aberto com seus pares, líderes pares, seus gestores, né? Gerente, diretor, etc. Quando eles te propõem alguma coisa, o teu papel é muito mais falar assim, beleza, entendi, deixa eu confirmar aqui se tá tudo ok, e a gente segue o baile, sabe? Porque, pra mim, esse ponto que eu comentei ali, né, toda ação gera uma reação, né? O teu líder vai pedir uma coisa pra você,
você tá reagindo de alguma forma. Você pode falar, viu, isso aqui é fácil. Você pode falar, putz, já vem mais um pepino aqui pra resolver. Como que eu vou falar pro meu time aqui que precisa fazer isso? Que essa atividade agora é a mais prioritária de todos. Joga tudo pra cima e vamos focar nisso agora, sabe? Então, balancear isso, como que a tua reação para o seu líder, né? Para o seu gerente, diretor. Como que você comunica, qual que é a sua reação para o seu time, que vai responder de novo com uma reação achando que aquilo tá ok ou que aquilo é um absurdo. Acho que é muito importante, assim, você manter esse equilíbrio. E acho que, cara, tá todo mundo lá querendo trabalhar, sabe? Tá todo mundo lá querendo fazer funcionar. Ninguém tá lá de maldade, acho que eu parto do princípio que as pessoas estão de boa fé. Então, o líder pedir alguma coisa, ele entende se for absurda, sabe? Acho que a coisa deveria fazer sentido. Espero que faça sentido. Sim. Assim como você também não deveria pedir alguma coisa muito absurda pro seu time ou entender quando eles explicarem que, cara, isso aqui não dá tempo. Não dá pra fazer em 1, 2 semanas. Aqui é um negócio de 6 meses. E discutir bem, conversar bem, né? Curioso. E a área de desenvolvimento, eu acho que é uma área muito demandada e acho que pouco entendimento do tempo das coisas, né? Que não dá pra fazer tudo rápido, com qualidade e talvez no custo que desejam, né? Como que você lida com essa parte onde a equipe fala, cara, não dá pra gente fazer, só que veio de cima, top-down. Fala um pouquinho mais, você deu uma dica aqui mais ou menos, né? De segurar, etc, mas tem que fazer, ver o top-down lá de cima para baixo, como que a equipe fica desmotivada, como é que você faz ali pra segurar esses pratos? Tá, essa parte é complicada como um todo, mas acho que acontece todo dia, basicamente. Em né? toda a área de desenvolvimento do mundo, né? Ou toda semana acontece. Todo planejamento de sprint ali, mano, precisava fazer 10 coisas, só cabe 5 coisas. Paciência, sabe? Eu acho que o ponto é entender muito bem a justificativa do porquê que esses outros atividades não cabem. Levantar a mão e falar, cara, não dá. Ou, para fazer isso aqui, a gente vai precisar trabalhar até mais tarde, vocês estão dispostos, não estão, vamos precisar de deixar de fazer a coisa A, que era mais prioritária até ontem, não é mais. Então, assim, para mim é muito um diálogo aberto, assim, ser franco com o time falando, cara, mas eu também estou sob pressão de que isso precisa ser feito. Como que a gente discute, como que a gente sai dessa enrascada, né? Então, achar caminhos mais curtos, às vezes, para alguma coisa que o pessoal achava que era mais difícil, discutir outros caminhos, propor soluções mais rápidas. Acho que teve um caso até que eu achei curioso. Igual você citou o Suits, vou citar um outro programa, que eu assisti o Guerra Mundial Z. Não sei. E aí, nesse filme, Israel é o único país que construiu um muro. E o pessoal se pergunta como que eles construíram um muro para proteger dos zumbis. E aí, entrevistando um general lá, ele fala assim, aqui a gente tem 10 pessoas, se 9 pessoas falam que tem que fazer a coisa 1, o papel da 10ª pessoa é falar, não, vamos fazer a coisa 2. E pronto, acabou. E eu acho que na hora que chega nesses momentos, onde todo mundo fala que é impossível, tem que falar assim, cara, alguém aqui tem que assumir o papel e falar, isso aqui é fácil. Vamos fazer de outro jeito. Tá ligado? Isso aqui que vocês queriam automatizar, esquece. Deixa fixo aqui. Alguém vai passar um Excel pra gente, tá dado. Então, assim, acho que sempre ter o papel de alguém pensar como fazer aquilo mais fácil, sabe? Você sempre tem que ter uma threadzinha ali, alguma coisa rodando em paralelo. Puta, mas isso aqui precisa ser tão mais difícil, assim como a gente tá pensando, sabe? Sim, o contraponto ali, né? Exatamente. Vocês trabalham remoto hoje ou presencial? Hoje, mais ou menos. Híbrido? Mais ou menos. Acho que assim, eu preciso estar 1 semana por mês em São Paulo e é isso aí. Então, meio híbrido pra mim. E o resto do time também? Também. Hoje eu tenho gente em São Paulo, Belo Horizonte e na Argentina. E daí vocês se encontram uma vez por mês lá? Mais ou menos. Eu tenho hora que vou pra São Paulo, tem hora que eu vou pra Belo Horizonte, tem hora que eu vou pra Argentina. Então, quem reveza sou eu, não o time. Mas o time fica 100% remoto. Isso. Legal. E qual que é a sua visão sobre isso? Essa questão de... Porque tem essas duas balanças hoje, né? O pessoal que acredita 100% que remoto é o caminho. Obviamente tem o pessoal do híbrido ali, mas o híbrido acaba sendo também presencial. Obriga, né? Ali, etc. Né? Qual que é a sua visão? Acho que assim, metade das melhores pessoas que eu contratei estão fora do eixo
ou fora da localidade da empresa que eu trabalhava, né? Então, acho que ali, em momentos onde o remoto era totalmente aberto, mano, contratei muita gente. Eu trabalhava em São Paulo na época, contratei muita gente norte e nordeste que mandavam muito bem. E que, assim, não fazia sentido para a pessoa um movimento de se mudar para São Paulo. E que num mundo onde seja híbrido ou seja presencial, essa pessoa não seria contratada. E ainda assim, era um profissional muito bom, sabe? Então, eu acredito que, em geral, para mim, o movimento de ir para um presencial, a empresa fecha um pouco as fronteiras geográficas que ela não precisava fechar necessariamente, sabe? Acho que pode perder profissionais bons, assim, como um todo. E você acha que perde cultura? Igual, porque sempre a bandeira muito forte do pessoal que foca no 100% ali presencial é a questão da cultura, né? Como é que consegue manter cultura no remoto? Você acredita nisso? Cara, hoje em dia eu tô mais no híbrido, né? Então é um pouco difícil falar o que seria o 100% remoto hoje em dia. E o tempo que eu trabalhei 100% remoto foi justamente ali durante a pandemia, como um todo, que eu vinha de um time que era 100% presencial. Então, a gente já se conhecia, a gente já tinha a nossa familiaridade criada e migramos para um 100% remoto. Entraram pessoas nesse time, essas pessoas entraram super bem como um todo, mas eu em si não tive uma experiência assim, 100% remoto, 100% nova. Mas em geral, eu não vi problemas até hoje com pessoas que eu às vezes nunca encontrei presencialmente, trabalho hand normalmente, sabe? Então, para mim, pode ter um pouco de dificuldade, às vezes, de contato como um todo. Às vezes a pessoa pode ter um pouco de dificuldade de reconhecer quem é aquela pessoa de uma determinada reunião, porque não vê ali todo dia, etc. Mas para mim, em geral, o profissional tendo uma autonomia, tendo uma vontade de aprender, de perguntar como um todo, as coisas andam sem problema. Acho que tem muito a ver, quando a gente fala de cultura ali, seja no remoto, híbrido, presencial, tem muito a ver com os valores da pessoa, a mentalidade, a maturidade Exato. dela também. Exato. Então, se a pessoa não acredita naquilo que a empresa está guiando, ela não vai ficar de qualquer forma, então... Exatamente, não né? é o... Indifere se vai estar na casa dela ou no escritório dela. Exatamente, a cultura dela vai contra de qualquer jeito, porque não é aquilo que ela acredita. Isso, exatamente. Como você olha pro mercado aí, olhando até mais assim, abrangindo um pouco mais, né? Mercado Livre, cara, sou fã. Eu Nossa, também. eu gasto bastante dinheiro no Mercado Livre. Obrigado. Eu não compro mais nada Obrigado. em loja Fora do Mercado presencial. Livre. Fora do Mercado Livre, exatamente. Cara, eu sou Exatamente. muito fã do Obrigado, Mercado Livre, obrigado. cara. Outras lojas também e tal, mas o Mercado Livre, nossa, cada vez mais. Porque... Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pelo meu emprego. É aquela coisa lá, né? Por que eu vou comprar numa loja que eu vou esperar um mês se o Mercado Livre me entrega no dia seguinte? É a mesma Cara, coisa. tá bizarro, né, cara? Uhum. É muito bom mesmo, assim. Então, tem vezes que eu vou comprar numa loja assim, vejo numa outra e tal. Aí vai no Cara, Mercado mas Livre. deixa eu ver se o Mercado Livre tem. Tá mais caro, às vezes, o Mercado Livre, mas eu prefiro lá. Porque já tá lá, é só clicar. Não precisa sair de casa, né? É só clicar e já compra rapidinho, já tem um esquema já, enfim. Mas, Exatamente. sempre esqueci qual era a pergunta, eu sou muito fã do Mercado Livre. Foi fazer propaganda no eu Mercado lembrei Livre. agora, exato. Depois você usa o corte lá pra fazer propaganda no Mercado Claro, Livre. exato. Visão mais mercadológica. O que você tá vendo, assim, da tecnologia, né? Obviamente, ali a questão do e-commerce como um todo, né? O Mercado Livre sempre despontando ali. Obviamente, falar o que você consegue falar, o que você pode falar também. Como é que tá essa concorrência dos e-commerce do Brasil? Porque agora tá vindo também o TikTok Shop, né? Enfim, as outras que sempre estiveram aí, Americanas, a Amazon. Acho que a Amazon ainda não pegou tão forte ainda no Brasil quanto é fora daqui, né? Etc. Acho que o Mercado Livre, pra mim, assim, disparado, mas não tenho números, dados. Como é que você tá enxergando isso? Que você deve ter uma visão mais ampliada do que a nossa, assim. Eu acho que assim, o que a gente olha e a gente sempre dá uma olhada ali também nos relatórios para investidores, né? Que sai trimestralmente por estar listada na bolsa, né? Empresa como um todo. É mais que, em geral, sempre entram outros players. Shopee, Amazon, Shopee, exato. Temu agora, Temu. Temo. Então, assim, como um todo, sempre entra muita gente. Acho que o mercado de e-commerce no Brasil é pequeno comparado no varejo como um todo. E acho que pequeno comparado com outros países onde o e-commerce já é, tipo, um dos principais meios de venda como um todo. Mas, em geral, acho que o Mercado Livre, pelo menos aqui no Brasil, ainda tá muito tranquilo. Acho que, assim, ainda é o top 1 em share de mercado, Top 1. longe de outros players, sabe? Interessante, que legal.
né? Então, em geral, tá tranquilo. Massa. Pelo que eu vejo. Sim. E mesmo assim, vocês continuam inovando e trazendo Nossa, um monte de coisa pra Principalmente ficar a- sempre na frente. Principalmente a logística, né, cara? Principalmente a logística. Eu acho que tem, né? Acho que como um todo, você sempre tem que fazer alguma coisa diferente, senão alguém te passa, né? Não tem o que fazer. E a sua área contribui em que exatamente pro pessoal que tá assistindo a gente aqui? Pra eles saberem, pô, a minha área tá contribuindo em que exatamente no Mercado Livre, a sua área? Hoje em dia a gente tá muito perto das entregas como um todo, né? Então, o meu time hoje olha problemas relacionados àquela base que é da onde vão sair os carros para fazer as entregas pros clientes. O meu papel hoje é, cara, como que eu estimo quantos veículos vão sair amanhã para fazer a entrega, sendo que 9h da noite a gente não vendeu tudo que vai sair amanhã ainda, né? Nossa, Como curioso. vocês falaram, né? Tem entregas rápidas, etc. Então, de madrugada, as pessoas compram para sair no mesmo dia. De manhã, compram para sair no mesmo dia. Então, a problemática que a gente trata é essa. E quanto melhor a gente estima, melhor a gente contrata os veículos, mais economia a gente tem, né? Então, A frota é terceirizada, tudo? uma parte. Uma parte. Uma parte, né? E justamente isso é a banda para Muito movimentos, né? Legal. Bem legal, nossa, bem curioso esse mundo. Tem alguma curiosidade assim interessante que o público acharia legal saber do Mercado Livre que você tá ali no dia a dia? Coisa que o pessoal não sabe assim? Não sei dizer, cara. Acho que como um todo, a coisa é muito dinâmica. Acho que assim, é muito um reloginho, assim. O horário que chega um caminhão, é o horário que tem que separar os produtos, tem que sair pra roda. Funciona bem como um reloginho, assim. E acho que visitar um CD, visitar uma base de entrega, você acha que o negócio é grande pra caramba mesmo. Acho que visitar uns CDs, assim, que tem os robozinhos lá, nossa, é absurdo. Ah, é só vozinho que trabalha lá já. Alguns, né? É onde fica os CDs? Vários, né, pelo Brasil. Vários. que tá Acho que em distribuído. Curitiba vai abrir um agora, Nossa, se já não legal. abriu. Ah, então eu vou falar com receber você no pra mesmo dia. Vou falar com você pra depois a gente visitar lá, que agora eu conheço lá depois. Depois coloca lá, entrega em 3 horas. Isso aí. Não, eu já recebi mercadorias no mesmo dia, várias vezes. É um dia Comprei no sim. mesmo dia você recebe. Então, Legal, cara. E o pessoal, assim, por exemplo, em curiosidade que eu tenho, assim, eu sempre pergunto. Pra você, numa entrevista de emprego, né? Você vai ali entrevistar, abrir uma vaga nova e tal. O que te brilha os olhos e o que te desmotiva completamente no candidato, cara? Acho que primeiro tem que ter um diálogo legal, né? Acho que assim, a pessoa onde você faz uma pergunta de determinada skill, ela fala sim, e parou a entrevista aí, a coisa já complica, porque primeiro você não consegue explorar o suficiente, aprender o suficiente da pessoa pra poder falar se ela é boa ou não é boa. Mesmo sendo um pessoal Na de dúvida, dev, eu o não pessoal de vou dev seguir. geralmente eles são mais introspectivos, né? Sim, mas acho que assim, como um todo, no momento que você chega para uma entrevista, acho que você tem que estar disposto a contar o teu lado, né? Você tem que tentar vender o seu peixe de alguma forma, né? Então, a pessoa, acho que se não desenvolve um diálogo, não conta problemas, não conta muito da sua experiência como um todo, a coisa trava em si porque, cara, se eu não consigo explorar, se eu não consigo saber se você é um bom profissional pro que eu quero, eu Não dá não pra vou dizer. te chamar, né? Na dúvida, eu prefiro não chamar, né? A contratação precisa vir com uma certeza como um todo. Então, pra mim, o primeiro passo é aí, né? A pessoa tem que conseguir desenvolver uma conversa, tem que contar sobre a sua história, contar casos práticos e exemplos de que fez a coisa A, coisa B, coisa C, para demonstrar aquela skill dela, demonstrar aquele ponto sendo avaliado para aquela vaga, né? Então, para mim é muito pro candidato em si, né? Ler exatamente os pré-requisitos, ler um pouco a atuação da empresa, a atuação daquela vaga em específico e em si, né? Pensar um pouco que exemplos ela pode dar para contar um pouco, para validar aquela skill, aquele pré-requisito que tem para aquela entrevista, para aquela vaga. Até, dado um pouco disso, nas minhas entrevistas, eu normalmente faço um pouco invertido do que eu costumo escutar. Tipo, eu prefiro eu contar da vaga e contar da empresa antes da pessoa contar da parte dela. Porque eu conto antes e já falo assim, viu? Dado isso que eu falei, tenta dar alguns exemplos Você ajuda, próximos. exato.
E dá pra ver a reação da pessoa também, se ela é uma pessoa que murcha, vai ficando desanimada, ou se não, brilha o olho. Se ela pergunta mais, se ela tá fica curiosa. interessada, né? Exatamente. A gente costuma fazer isso também, dar um contexto ali inicial, claro, depois no final a gente abre um pouco mais. Sim. É uma ajuda até que você dá pra pessoa, cara, tem esse contexto aqui, ó. Isso. Faz sentido. E ainda assim, se o cara não pega, aí, mano, não dá. E a entrevista é um match, né? Acho que você tem que gostar da pessoa, a pessoa tem que gostar da sua proposta de vaga também, né? Acho que os dois têm que... Ainda mais online, né? No online, Exatamente. quem não, igual você tá falando, quem não conversa, então no online acaba menos, né? Porque às vezes no presencial você sente ali a energia, ou se bate, não bate. No online é mais difícil, né? No online é difícil até ver. Mesmo assim, você pega alguns detalhes se a pessoa tá nervosa ou não, mas é mais difícil, né? Do que no presencial. Então fica a dica aí, se a pessoa é mais tímida, mais introspectiva, mas você quer muito aquela oportunidade, tenta se abrir um pouquinho mais. Desenrola. Que funciona. Como que você enxerga o seu papel, assim, como um líder que prepara as pessoas para trabalhar com ferramentas, mas também precisa preparar o time para dar um impacto real no negócio? Como que você equilibra isso? E qual a dica que você dá para líderes que estão no mesmo papel que você, assim? Eu acho que assim, em geral, todo o meu tempo de carreira foi sempre em uma área muito específica, né? Essa área de otimização, às vezes, é um nicho ali, trabalhar com modelo matemático, restrição, variável, a coisa tem que funcionar, é um modelo de decisão ali. E, em geral, é muito complicado ou muito, digamos, essencial até você conseguir fazer a tradução do que o time está desenvolvendo, ou que você está desenvolvendo para outras áreas como um todo, né? Não entendem o que falam, né? Exatamente. Então, assim, exercitar essa tradução de o que você está fazendo para o que é interessante para outra pessoa, tipo, eu preciso que você me ajude a fazer isso porque eu vou te dar isso aqui como um retorno, para mim ajuda também a essa motivação, como você citou, né? Como eu, como líder, consigo falar para a pessoa que, viu, você precisa desenvolver a feature A, B, C, porque pensa, fazendo isso aqui, a gente vai entregar mais rápido para o cliente, a gente vai conseguir reduzir prazo, a gente vai reduzir frete, a gente vai conseguir trazer esse ganho para o negócio, né? Então, para mim, o ideal é você sempre conseguir entender determinada demanda, determinada iniciativa, como você traduz para o negócio. E para mim, isso serve como motivador para quem precisa fazer aquilo de alguma forma, né? Saber o porquê está fazendo aquilo. Legal. E você falou uma coisa muito legal, né? Isso é algo que eu aprendi na faculdade, inclusive. Você tocou muito nesse ponto de a pessoa saber o que ela está fazendo. Muitas empresas hoje, elas passam trabalho para o pessoal, ou até contrata uma pessoa, mas a pessoa não sabe a importância do trabalho dela, o que o trabalho dela impacta, o que aquela demanda vai gerar de resultado, qual que é a importância dela e o papel dela dentro da empresa, né? E é importante deixar claro isso para a pessoa, porque faz com que ela trabalhe melhor, gere mais resultado. Isso, exatamente, com certeza. Legal. Como é que foi na época, cara, para você, essa transição, né, de passar de uma empresa um pouco mais tradicional para startups, ali o e-commerce e tal, você trabalhava ali na empresas mais tradicionais antes, né? Na BR Foods, por exemplo, ali e tal. Como é que foi essa transição? Porque tem uma galera fazendo essa transição também, né? Porque cada vez mais as startups crescendo, etc. E o pessoal tá migrando, né? Até por conta também da questão do remoto, que tem as startups que costumam puxar mais por conta do remoto. Como é que foi essa transição ali? E que dica que você dá pro pessoal em relação a isso também? Eu acho que assim, em geral, empresas que são muito grandes ou empresas que estão, às vezes, muito consolidadas como um todo, né? Muitos processos já estão definidos, porque a empresa já teve ali seus 30 anos para montar aquele processo. Aquilo lá, de alguma forma, funciona, sabe? Então, propor muitas mudanças, às vezes, é difícil, porque as coisas já funcionam de alguma certa forma. E também os movimentos costumam ser mais lentos, né? Dado que as coisas funcionam, garantir que uma mudança vai ser melhor passa por várias cadeias de decisão ali como um todo. Acho que nesse momento, acho que o que é importante é você ter muito diálogo nesse contexto, né, de uma empresa um pouco mais tradicional, você precisa ter muito diálogo para você convencer que determinada coisa é melhor do que outra coisa. Quando você muda um pouco de contexto, você vai para uma empresa mais rápida, de crescimento mais rápido, que está sempre se adaptando, e acho que o contexto de TI, em geral, está muito nesse nicho, muda, tipo assim, você passa de um momento onde
cara, entrou uma pessoa aqui nos últimos 2 anos nesse time e tá ok, os movimentos são pequenos Cara, eu tô numa equipe que entrou 15 pessoas há 6 meses atrás. Agora, o que o time faz, a gente vai dividir em 2 times. Então, assim, muda para um contexto muito mais dinâmico, onde o papel, pra mim, Cara, com certeza existem milhares de coisas a serem feitas, milhares de oportunidades. Eu tenho que focar no bom. Eu esperar uma oportunidade, esperar que os planetas se alinhem... Exato. Que 1000 análises de trade-offs terminem para eu falar que eu vou fazer o plano A, não vale a pena, sabe? Acho que nesse contexto um pouco mais rápido, o melhor era decidir do que você esperar uma decisão ótima, perfeita, sabe? É melhor se mover de alguma forma, ir para algum lado, tomar alguma decisão, fazer alguma coisa. Então, a agilidade, eu acho que eu prefiro muito mais, e acho que bate muito mais com o que eu gosto também, do que em um movimento mais tradicional, onde a negociação é muito forte. Sabe? Exato. Interessante, né? E ver esse movimento em startup é muito diferente, né, cara? De empresas tradicionais. Tanto que tem pessoal que vai pra lá e volta e vice-versa, né? Não se encaixa, cara. Porque startup, pra quem que tá querendo aí entrar, né, numa startup, etc., tem que ter o core, ou seja, o seu ímpeto ali... do caos. Do caos, exato. Do caos, Gostar do ambiente da correria, do dinâmico. correria. Hoje é assim. Ó, assim, a gente tá vendo aqui, o Mercado Livre. Baita empresa grande. Falando, cara, e é normal numa startup você ter uma sprint ali, uma sequência de atividade de 10 atividades na semana. Ó, chega a ordem de cima, cara, não é mais nada disso agora, o foco vai ser esse aqui. Acabou tudo. E isso aqui vai pra gaveta, depois volta. E às vezes nem volta mais. Aí fica 90% do trampo feito. Mas aí a diretoria falou que não é mais aquilo e aí acabou. Acabou, mudou. Então ter esse ímpeto natural ali de gostar desse caos, né? E nesse momento entra a transparência, né? Como eu comentei, esse caos tem uma justificativa, né? Não é só porque alguém acordou com o lado esquerdo da cama e vou mudar tudo. Acho que assim... Até porque o movimento às vezes custa. Isso, exatamente. Então, assim, tem um motivo por trás, né? Por que chegou aquela demanda top-down, aquela iniciativa muito importante? Tem um porquê, né? Nossos concorrentes estão fazendo coisa A. A gente precisa responder aquilo de alguma forma. Cara, apaga essas outras coisas que estavam no nosso backlog. E tá Nossa tudo bem. prioridade é isso. Todo mundo alinhado, todo mundo de acordo. Fechado, Bora. perfeito. Exato. Legal. Todo mundo de acordo, tá ok. Exato. E, inclusive, só completando, inclusive isso faz até... Ou quem trabalha em startup, desenvolvedor, seja de desenvolvimento ou não, porque a gente é uma startup também, no final das contas. É o estilo, né? Estilo de startups. Então, não, mas até um negócio também como um todo, o conceito de startup. Eu vejo assim, por exemplo, o back-office, né? O financeiro, o próprio, né? A área O RH. de gestão de pessoas, a área de operações, etc. No começo, até hoje, não só no começo, mas aquela questão. Caramba, mano, os caras de marketing mudam o tempo inteiro, cara. Tá aqui uma coisa, no dia que... Na semana seguinte já mudou tudo. A gente fica fazendo as coisas aqui, depois que a gente tá com o negócio pronto, eles já mudaram. Mas é isso. Startup tem que ter essa mentalidade, cara. Senão não mas vai. aí você pegou um ponto, né? O financeiro, o RH, etc. Mas até esse pessoal tem que se adaptar pro dinâmico. Porque Então. eu falo pro Edson, né? Que o Ninja foi a empresa que mais me desafiou. Não porque eu já não venho... Eu vim de pegada startup quando eu vim trabalhar com ele. Eu já vinha da pegada startup, né? Mas ali é tudo muito mais dinâmico. O marketing fazia as coisas diferentes. Não é... O marketing vende, o marketing faz não sei o quê. O comercial, do nada, vinha com um plano diferente. E eu tinha que me adaptar e fazer loucura. Porque eles vêm pra mim assim, ó... Aconteceu isso aqui, você tem que fazer isso. E eu tinha que me virar pra fazer acontecer, entendeu? Então eu tive que adaptar, aprender um monte de técnica que eu não conheci, transformar até mesmo o RH em algo mais dinâmica para funcionar na empresa, entendeu? Isso, E não era a empresa que tinha que se adaptar a mim, era eu que tive que me adaptar à empresa. Isso, Acho com que certeza. a pessoa tem que ter isso em mente também. E se ela Tá não gostando. quer, eu gosto. Eu gosto. Não, quando dá um pouco de calmaria assim, ela fala... Tem alguma coisa E aí, errada. né? Ei, cadê? Eu quero mais coisas. Eu já falo assim, tem criança alguma tonta. coisa errada, mas é porque Exato. eu já tô acostumada com Um flow. Com o flow. E eu sou autista, né? Eu não gosto de mudança.
Eu sou uma pessoa que tem rigidez cognitiva. Então, mas mesmo assim, pelo Ninja ali, eu gosto da bagunça, eu gosto de tudo. E toda vez que eles vão colocar alguma coisa que é meio que loucura, né? Eles me preparam antes. Então, não é uma coisa só que é inserida, assim. Vira que pra você a constância é a mudança em si, né? Exatamente. Então, Eu já tô acostumada, mas também não é feito de uma forma muito brusca. Então, é uma coisa que ajuda, digamos assim. E acho que até, assim, quando chega um ponto onde existem poucos desafios, pouca mudança, acho que a coisa tá um pouco estagnada como Exato. tudo, sabe? Precisa Exatamente. dar uma chacoalhada. Minha filha de 2 anos, se ela fica muito tempo quieta, alguma coisa tá Exato. acontecendo, cara. Alguma Exato. coisa tá Eu acontecendo. tenho 2 filhos, eu sei como é que é. 2, então, se você não sei se tá planejando o segundo, mas 2 ainda mais, cara. É tipo 5 segundos de silêncio, você já levanta a orelha. Peraí, aí um barulho. Ah, tá bom. Desde que não seja uma cabeça batendo, aquele barulho. Tum. Você fala, meu Deus, você só espera o choro assim, ó. Ah, não tem chorou, não foi nada. Então, Tá tudo certo. interessante. Qual foi o maior projeto que impactou a sua carreira? Pra bem e pra mal. Eu acho que os dois. os dois, Os dois, né? exatamente. Tipo, e o que isso impactou? O que desencadeou em você? Como que foi, Carol? Tá bom. Acho que assim, o primeiro foi, acho que o que pra mim começou a me ensinar o conceito de produto como um todo, sabe? Era uma análise muito pequena, era na época que eu tava na Americanas ainda. A época onde o prazo não era a coisa mais importante do mundo em vendas, o importante era muito mais preço do que prazo como um todo. E a gente começou um pequeno projetinho de falar assim, cara, hoje a gente fala que em determinada região a gente entrega em 5 dias, mas viu, quando a gente realiza em 3. Por que a gente tá falando que é 5 dias então, sabe? Então, começou uma pequena análise no Excel, na época onde eu não precisava pegar no mouse pra mexer no Excel, sabia todos os atalhos do universo, hoje não sei mais nenhum. Top. E aí... Não, sabe sim, se você abrir o Excel ali, você vai lembrar, cara. Acho que mudou muita coisa. Que Excel você usava na época? Acho que era do... 97? Não sei. Eu tô puxando demais. Não, tá puxando demais. Não era o 365 ainda, era um ano. Pô, eu usei o 97, cara. Ah, não. Imagina, eu não lembro pra caramba. Não era tanto. Depois de 2003, que foi uma revolução forte. Acho que era Aí 2010. 2006, 2010, 13, 16. Aí o 365, não, 19, 365 foi embora. Isso. Foi antes do 365. E aí, nesse contexto, assim, foi uma pequena análise. Cara, se 95% das vezes a gente entrega mais rápido do que a gente promete, a gente vai... Diminuiu o prazo na ponta. Beleza, ok. Só que assim, começou a ser recorrente, sabe? A gente fez essa diminuição uma vez, viu? Passou uma semana, 2 semanas, viu? Faz de novo, vamos ver se mudou? Vamos fazer de novo. Ah, e agora aquilo que era um Excel, precisou ter um SQL ali acoplado para baixar as bases e fazer a coisa certinha. Aquilo que era o Excel agora precisou virar um script em Python porque precisava rodar muito rápido. Precisou ter alguém para conectar aquilo num pipeline e rodar sozinho. Precisou jogar aquilo lá direto para produção porque eu não quero mais passar um Excel para um cara de TI para ele subir. Pluga direto lá, pô. Você já tá fazendo a conta, porque você não pluga direto em produção. Ah, precisamos de alguém que manja muito de estatística aqui, porque só utilizar um percentil 95 não tá sendo suficiente, sabe? Quantas vezes de fato isso acontece? Se olhar 3, 4 semanas, é um evento recorrente, não é um evento recorrente? Então, assim, isso pra mim foi o projeto que mais mudou a minha concepção como um todo, porque foi onde aprendi um pouco o conceito de que, cara, a partir do momento que você tem uma iniciativa que ela é importante, ela não vai ter fim. É trabalho infinito. É trabalho infinito. Você sempre vai ter uma Pro bem e pro melhoria. bom, Você vai sempre ter uma melhoria para fazer naquilo. Sempre vai ter um ponto mais para fazer naquilo. Chega um ponto onde a coisa vira orgânica, né? O próprio time que está ali consegue entender os débitos técnicos, entender as coisas que precisam ser melhoradas e vão criando, vão listando melhorias como um todo. Já não vira mais projeto, vira um processo já, né? Isso, exatamente. Que para mim é justamente o ponto, né? O projeto é uma coisa que acabou ali, né? O fazer aquele primeiro Excel era um projeto. A partir do momento que aquilo virou recorrente, aquilo virou vivo, para mim virou um produto. É um negócio que não tem fim mais. Massa. Esse foi o que mais a marcou experiência positivamente. Boa. Exatamente. E a outra? A ruim foi justamente no ponto onde eu fiz a transição de analista para coordenador, que era um projeto que tinha, de certa forma, um prazo curto e eu achei que a gente podia abraçar o mundo. Aí você pegou, aí... Vamos fazendo, vamos fazendo. A coisa começou a atrasar e acumulou acabou.
Aí tombou. Falou, não, esse projeto não vai pra frente não, deixa pra lá, esquece, vamos fazer outra coisa. E engraçado que isso também tá dentro de startup, mas no mercado como todo hoje, né? Esse negócio do compromisso com o erro, né, cara? Quem trabalha com essas coisas não tem que ter compromisso com o erro, cara. Não tem que casar com o erro. Errou, cara, não se martiriza, não fica chorando. Cara, errou, assume o erro o mais rápido possível, vê o que errou, os pontos que errou e vai pra próxima, cara. Porque se ficar de erro em erro, você fica doido, não fica não? Isso, exatamente. Acho que assim, como toda sprint, todo o processo de Scrum como um todo, né? Fala, o teu foco é no problema que aconteceu, não na pessoa que gerou o problema, né? Exato. Acho que assim, o projeto não tá andando, cara, o que a gente tem que fazer para resolver o projeto? E não pessoa X, por que você não está fazendo o projeto andar, né? O ponto é achar uma solução pro problema, porque aquilo que no fundo tá fazendo, tá travando o negócio como um todo, né? Aquilo que tem que ser destravado, aquilo que tem que ser tratado. Exatamente. E inteligência artificial, cara, no Mercado Livre, cara? Como um todo, e na sua área, e na área de dev, o que você tá vendo desse movimento? Muita coisa, né? Acho que, em geral, tá tendo muito movimento. Acho que a gente, internamente, ela tem muitas ferramentas livres pra gente usar, pra codar, desenvolvimento como um todo. A gente utiliza bastante coisa. Cara, acho que toda semana eu recebo alguma ferramenta nova, algum uso novo, de áreas pares, áreas diferentes. Acho que como um todo tá mudando muito um pouco a nossa forma de trabalhar. Pra mim tá sendo uma adaptação também. Acho que eu ainda sou júnior nesse aspecto de que eu não consigo ver um determinado processo e pensar, consigo colocar IA aqui. Ainda não. Está incipiente, assim. Vez ou outra eu tenho uma luz e fala, beleza, isso aqui eu consigo automatizar com um bot, alguma coisinha assim, mas ainda tá começando pra mim. Mas, em geral, pra mim facilitou muito, né? Acho que, assim, como eu tinha comentado antes, né? Eu não sou o desenvolvedor, mas hoje, utilizando ferramentas de IA, eu consigo pegar um código e perguntar para a IA o que ele funciona, como que ele funciona. Acho que, assim, me destrava de coisas que antes eu precisava perguntar para o time, gastar tempo de pessoas que deveriam estar desenvolvendo, deveriam estar fazendo atividade para me ajudar. Hoje eu consigo desenrolar de alguma certa forma ali com o IA. E pro time também deve otimizar um monte de tempo, né? Claro, com certeza. Com certeza, sim. Cara, muito legal. Indo até pra parte final aqui. Então, sobre transição, então, cara, quais dicas finais você dá aqui para quem tá buscando, então, essa transição, né? Tá se vendo ali como um especialista, fala, quero virar líder. Que dicas você dá para essa pessoa? Independente se é desenvolvedor ou não, enfim. Sim. Acho que o primeiro é desapega e tenha ciência de que a tua bússola vai mudar. Tua produtividade não é sua produtividade mais, é a produtividade do teu time. Você é um bom líder se o teu time faz muita coisa e não se você faz muita coisa. Você é um bom líder se as pessoas que estão com você crescem, aparecem, desenvolvem, entregam projetos, entregam produtos, vão em reunião, apresentam aquilo, muito mais do que se você faz isso. Então, o primeiro passo para mim é desapegar, né? Acho que assim, esquece um pouco de que você tem que fazer tudo e passa, você tem que conseguir direcionar para que as pessoas façam isso como um todo, fazer essa transição aos poucos, né? Às vezes não é um dia eu sou um analista e entregador, no outro dia eu sou um líder delegador. Acho que isso vai sendo um passo a passo com o tempo. Mas para mim, o primeiro passo é esse, em geral. E o segundo passo é, como você comentou, cara, desapega de erros como um todo, né? Acho que se você tá liderando também, você tá liderando pessoas, mas você também tá liderando iniciativas como um todo. E você precisa fazer essas iniciativas andarem, destravarem, etc. Não aponta dedos. O teu foco é resolver o problema e você tem que resolver o problema. E é isso. Bem legal. Muito Massa. Perguntas pessoais aqui agora. Qual foi a situação mais desafiadora que você já teve na sua vida pessoal, né? Sem ser profissional aqui agora. E como que você transpôs esse desafio? Eu acho que, em geral, cara, mais recente, a adoção da minha filha. A gente tava na fila de adoção, né? Então, a gente
Você elege critérios, né? Do que você espera ou não. Na época, eu e minha esposa, a gente tava na fila esperando... Acho que a gente tinha colocado que a gente queria uma criança entre 5, 7 anos. Então, assim, a gente pensou, cara, não quero criar um bebê. Acho que é uma vida muito caótica. Vamos pensar alguma criança um pouco mais madura, já que sabe lidar um pouco mais. E aí, discutindo com ela, a gente falou assim, tá, mas imagina se ligam pra gente e falam, viu, tem um bebê disponível. A gente vai falar não? Não vamos falar não. Então, no fundo, o nosso perfil não é 5 a 7 anos, é de 0 a 7 anos. Sim. Mudamos. Sim. 0 a 7 anos. Ok, beleza, passou um tempo. Ligam pra gente falando assim, deu um problema na documentação de vocês aqui. Vocês precisam vir aqui no fórum pra resolver a documentação. Já vai a gente muito de cara, achando que ia dar errado, que ia ter que mudar o processo, ia ter que recomeçar tudo. A gente chegou lá e fala, viu? Era só uma mentira, tem uma criança pra vocês. Ai, que legal. Recém-nascida. Legal, cara. E, mano, vocês têm agora 10 dias. Daqui a 10 dias ela vai estar na casa de vocês. Que top. Não tem nada, não estamos preparados para nada, Meu sabe? Deus. Então, assim, E tem 10 dias pra se preparar. Mano, Startup, agora sim. eu passei 10 dias vendo vídeos do YouTube de como fazer o neném dormir, como fazer o neném se ele tem cólica. Tipo, Que assim, legal, foi... cara. Pra mim, Meu Deus. na parte pessoal, foi a coisa mais difícil, assim, recente que eu passei. Legal. Que massa, cara. E, nossa, Parabéns. e foi cara. muito bom. E, assim, você aprende, sabe? Você aprende. Na hora que chega aquela criança lá, eu, tipo, Chega. meu Deus, o que eu fiz da minha vida? A criança não para de chorar. Mas depois é muito legal. Cara, que legal. Parabéns. Muito, Parabéns mesmo. Obrigado. muito obrigado. legal. Dá pra ver que você tem... Fica meio emocionado, porque é uma coisa legal. Eu tenho dois filhos também, eu sei bem como é que é bem legal. Sim. Parabéns. É um desafio pra legal. você, pra sua esposa também. Qual é o nome dela? Ana, A Ana também, parabéns. Parabéns, Ana. Qual é o nome da sua filha? Lívia. Lívia. Um E abraço parabéns, pra vocês. Lívia, também. Que legal. É isso aí. Ganhou Quem papai sabe e ela mamãe veja não. esse vídeo, né? Quando Vai ver. for um Ela vai pouquinho ver. maior, Sim, no futuro vai estar aí no YouTube, etc. Legal. Tá pra eternidade. Massa. Exatamente. Aí você me manda o corte pra ela, ó, papai tava falando de você E você aqui. dessa época. Isso, Que exatamente. legal. Do trabalho que você deu e da alegria que você deu também, Exato. com certeza. Exatamente. Algum livro que mudou sua vida assim? Algum que você lembra de cabeça? Seja qual for, em qualquer época de vida? Cara, eu li poucos livros de autoajuda como um todo. Acho que, assim, eu sou muito mais de ficção do que Eu sou de do seu time autoajuda. também. Teve uma época onde eu intercalava muito. Eu lia um de ficção porque eu gostava, depois um de autoajuda porque eu precisava. Depois eu voltava um de ficção que eu gostava, etc. Então, pra mim, em geral, acho que o que mudou, me moldou um pouco como um todo. E moldou meu humor como um todo, é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Ai, que legal. Muito Qual? bom. O Guia dos Mochileiros da Galáxia. Já leu? Eu não li, mas eu quero. Tá na minha Legal. Isso é muito Já fica a muito indicação aí. lista. Exatamente. Vou Exatamente. deixar o link aí embaixo aí, David. Acho que assim, Começar. é o livro que mais me assustou pela criatividade da pessoa que escreveu aquilo, assim. Abriu minha cabeça de, cara, como alguém consegue ser tão criativo, assim. Que legal, legal. É, pra quem fala que só livro técnico é bom, tá mentindo. Livro de fantasia também é bom, livro de ficção é bom, distopia é tudo bom. Isso. Porque você aprende alguma coisa em qualquer livro, não adianta. Exato. Isso, exatamente. Alguma série? Filme? Que você recomenda aí, pessoal? Putz, assim, filme pra mim, eu recomendo alguns que bate muito no tema de preconceito, que pra mim é um tema que eu sempre gostei muito de ver. Legal. Duelo de Titãs, eu acho que é Duelo de Titãs. Uhum. É um de futebol americano, Sim, muito bom. bem na época que eles estão juntando a escola, né? Segregação negros e brancos. Pra mim é um filme muito legal, assim, eu gosto bastante desse filme. A trilha sonora também é muito boa, como um todo. Massa. Acho que em geral, mais essa recomendação que eu Boa. tenho. Legal. E a última pergunta aqui, como é que é a sua rotina? Você é daquele que acorda 5 horas da manhã? Ou é daquele que não? O que você faz no seu dia a dia, final de semana? Eu sou daquele que Fala acorda um 7h50 pra trabalhar às 8. Remoto. Isso aí, é isso aí. Exato. Então, eu sou muito mais produtivo final do dia do que no começo do dia, assim. Eu demoro um pouquinho pra engatar e tal. Mas no final do dia é cabeça a mil, com tudo que aconteceu no dia, ideia pro dia seguinte, o que precisa fazer, o que precisa fazer, o que precisa fazer. Legal. Então, meu pico de produtividade ali, tarde. É durante a tarde. Massa. Legal. É isso então. Cara, muito legal.
Parabéns aí por sua história, por tudo. Obrigado, Vários obrigado. aprendizados aqui. Show de bola. Pessoal, esse foi mais um episódio aqui, então, com o Thiago. Vamos deixar aqui os contatos do Thiago, tá? Aqui na descrição aqui desse episódio, tá, pessoal? O LinkedIn, acho que é o principal. Isso, o LinkedIn, exatamente. Instagram, o que você quiser passar pra gente aqui. Vai estar aqui embaixo, tá? Quem quiser fazer a conexão com ele ali, chama ele lá, se conecta com ele. Quem sabe aí, novos negócios futuramente, enfim, tudo mais. E é isso, cara. Muito obrigado. Foi muito legal receber você eu aqui. que agradeço. Cara. Baita case, baita oportunidade aí de aprendermos. E, cara, fica o convite pra você voltar aqui, beleza? Combinado. bola. Só chamar. Quer deixar algum último recado, pessoal? Da sua câmera aquela ali, se quiser deixar algum último recado, alguma coisa, pra alguém que vai ver no futuro, de repente pra sua filha, não sei. Agora é o seu momento. Se você quiser, deixa o seu recado ali, senão tá tudo bem também. Tá bom, combinado. Então, Lívia, papai te ama. Que lindo. Muito bom. Gente, então, nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado por estar aqui até esse momento. Pega esse link aqui, compartilha com os amigos, compartilha com os colegas, nos grupos de WhatsApp. Cara, vamos fazer a corrente do bem. Esse podcast aqui foi feito para você ter, né, conhecimento de pessoas que estão ali no dia a dia fazendo acontecer de fato, que de repente não tem ainda uma oportunidade de conversar num podcast, enfim, mas que pessoas que estão ali nas trincheiras fazendo a coisa acontecer. Então é isso que a gente traz aqui nesse podcast e é muito legal conversar com mais uma pessoa que contribuiu bastante aqui, tá bom? Então nos vemos numa próxima. Nicole, valeu. Mais um episódio aí. Obrigadão. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Valeu, Thiago. Valeu. Valeu.